essa questão do idioma e assim, para nossa relação, perguntar assim, realmente como brasileiro, a gente às vezes tem algumas visões estereotipadas de algumas situações. Eu acho que é meio Sim, que normal, né? é O pessoal de normal. lá acha que o brasileiro aqui é só samba, enfim, caipirinha. É, Mas como que foi a parte assim? Porque o que vem para nós, claro, como eu disse, né, agora há pouco, da questão da Copa do Mundo, mostrou, pelo menos a África do Sul, uma situação muito tecnológica, muito avançada, né? Pelo menos foi o que trouxeram, né? sim. Mas, assim, como que foi a tua infância? Como que foi essa situação lá, antes da gente chegar na parte do empreendedorismo? Porque o idioma, né, como você disse, começou já na infância com, não é um dialeto, né, um idioma, mas Sim. da etnia, e depois introduzindo o segundo idioma, ou no caso o idioma do governo, né, tá, que Aham. veio, no teu caso foi o francês? Os dois, o Os francês dois. e o E o inglês. inglês. Sim. E como que foi essa questão ali até, sei lá, até aqui no Brasil a gente chama dos 18 anos, né? Que com 18 anos tem que servir o serviço O militar, o exército. exército. E lá também é assim, como que foi até esse período? Porque depois desse período as coisas mudam, porque não tem mais o exército, então você acaba tendo que buscar uma situação, um posicionamento profissional, a idade chega, tem que trabalhar. Isso já vem lá desde cedo? Como que é? Porque é muito curioso para nós, eu não tenho essa percepção, porque a gente tem muito coisa americana, filme, o que Aham. aparece por aí, né? Explica para nós um pouquinho, isso eu acho que é bem legal. Minha história com idiomas, na verdade, já começa desde quando eu tô na barriga, na verdade. Né? Porque existe uma leve complexidade no meu caso, que eu acho que é importante explicar para o brasileiro que só fala um idioma, né? Minha mãe é originalmente de um idioma chamado Yorubá. O Yorubá já tem até aulas de Yorubá em vários lugares do mundo hoje, porque é o mais popular, né? Minha mãe originalmente é de língua Yorubá, é a língua oficial da Nigéria é inglês. Então as duas línguas que ela mais fala são inglês e Yorubá. E no Benin a língua mais falada é o Fon, né? Fon, para quem quiser pesquisar depois. Então o Fon acaba sendo a língua predominante da etnia, né, do meu pai, ou seja, dos meus avós, porque eu vou dizer, meu pai é francês, na verdade, porque o meu pai nasceu na França, cresceu na França, ele foi depois para o Benin. Então ele também meio que Tem essa mescla. tem essa complexidade com ele. Então meu pai fala francês e ele entende uma boa parte de Fon. Então os dois já devem criar um caminho para entendimento aí desde a base, Sim. né? Então minha história com o idioma começa já desde lá. E nascendo eu vivo na casa da minha avó, mãe da minha mãe. Então, eu acabo por primeiro idioma entrando no meu ouvido ali sendo o Yorubá, né? Então, Yorubá em inglês desde a base e depois entra o Fon. Porque o meu avô fala Fon e meu avô é super tradicionalista. Ele é uma das pessoas que mais me ensinou sobre tradição, porque eu não tive muito meu pai. Meu pai fica em idas e voltas, né? Algumas vezes ele vem, outros não, entre França e Benin. Então eu passei muito mais tempo com meu avô, o pai do meu pai. Sim. Eu posso dizer que ele que literalmente me criou, né? Meu pai nunca esteve presente de fato para conseguir fazer tudo o que ele fez. Entra já essas histórias de idioma. Então é férias na casa da minha mãe, eu falo Yorubá aqui. Quando eu vou no meu avô aqui, eu E o falo inglês? Fon aqui, né? O inglês que é obrigatório para poder comunicar com alguns familiares da Nigéria que só falam em inglês mesmo. Então isso entra muito. Muitas vezes eu vou para a Nigéria também, então eu acabo indo para a Nigéria. E meus pais se separaram cedo, então eu tinha três anos quando eles se separaram. Então eu comecei a rodar, literalmente, Na casa de entre um. idas e voltas. Então eu acompanho minha mãe do outro lado, a minha avó do outro lado. E nisso eu acabo na rua aprendendo um outro idioma que é o Gun. Que a região em qual eu morava é uma região perto da Nigéria, isso até já facilita.
Aí, então, várias vezes eu vou para Nigéria, eu volto no Benin. Vou para Nigéria, volto no Benin. É 35 minutos de carro, você tá na Nigéria. E você volta de boa. Então, na rua, nessa região, se fala Gun. E ao longo do caminho eu tive que aprender isso para brincar com as crianças. Nossa. Então já entra tudo isso. Desde pequeno tinha que transitar já. Então, 5 anos você vai para a escola. E esses 3 idiomas são de diferentes etnias? São de diferentes etnias. Sim. Que legal. Né? Você tem a etnia Yorubá, que fala Yorubá. Você tem a etnia Fon, que fala Fon. Né? E você tem os Hueda, que a gente chama de Hueda, que falam Gun.